num ambiente diferente, um pouquinho mais barulhento. Tem uns passarinhos gritando aqui em volta. Mas daqui a pouco para, que daqui a pouco eles vão dormir. Vamos começar? Nosso assunto de hoje é um assunto bem legal. Eu vou falar um pouquinho sobre déficit calórico. Boa noite! Oi! Vou falar um pouquinho sobre déficit calórico e aí falar um pouquinho sobre emagrecimento, que é, né, a consequência desse déficit calórico. E eu acho que é um assunto bem legal, porque a gente aborda um pouquinho de tudo. Eu até fiz algumas anotações aqui, ó. Sempre fico com as minhas anotações aqui do lado para não esquecer de nada. E queria pedir para vocês convidarem algumas pessoas para participar disso daqui com vocês. De repente, se interessem por esse assunto, que vai ser bem legal. E aí, minha gente? Vambora? Ó, eu tenho esperado normalmente uns 2, 3 minutinhos para vocês convidarem alguém para participar junto com vocês, para o Instagram notificar as pessoas que eu tô online aqui. Vou esperar um minutinho. E aí, como é que vocês estão no final de semana aí com a alimentação? Me conta aí. Tem bastante gente. Tem um pessoal do mundo inteiro aqui, né? Tô vendo as carinhas entrarem. Que legal, né? Que bom que o Instagram e essas lives, essa internet permite que a gente se veja, se encontre por aqui, né? Seguinte, vamos começar falando do nosso assunto sobre déficit calórico. É um assunto bem legal, porque na verdade assim, ó, quando a gente pensa em emagrecimento, a gente pensa, naturalmente a gente pensa em fazer restrição calórica, né? E aí a gente vai conversar sobre isso. Tô vendo as mensaginhas de vocês, ó. Comi feijoada pós-treino. Priscila, a Pri vai estar aqui comigo amanhã pra gente conversar um pouquinho sobre hábitos, sobre atividade física. Certo? Quero vocês aqui pra acompanhar isso. Olha lá, a Elis de Curitiba, seja bem-vinda. Gente, vamos começar? Senão eu fico aqui falando oi pra vocês e aí a gente demora muito pra falar sobre o assunto. Posso começar? Fazia tempo, pois é, Pri, fazia tempo que a gente tava com vontade de fazer, né? Posso começar? Me dá um oi, me dá um joinha aí se eu posso começar. Vou começar com vocês que já estão aqui. E aí a gente vai falando sobre esse assunto que eu gosto bastante. Eu gosto de falar sobre restrição calórica, sobre emagrecimento, low carb. É um assunto que me interessa muito e é um assunto que eu particularmente vejo muito resultado, né, no consultório. Vamos lá, então? Seguinte, quando a gente pensa em dieta, quando a gente pensa em emagrecimento, a primeira coisa que vem à cabeça é fazer restrição calórica, né? Se a gente for parar para pensar, as dietas de antigamente, as dietas que a gente fazia lá há 20, 30 anos atrás, eram dietas muito pautadas em cima de fazer restrição calórica. Então, o que basicamente a gente tinha? Um gasto calórico ali de, sei lá, vamos chutar, tá? 1.500 calorias no dia, incluindo a taxa metabólica basal e mais nosso gasto ali com alguma atividade física. E aí a nutricionista ou a gente mesmo fazia alguma restrição calórica. Quem nunca começou uma dieta ou começou alguma mudança de hábito alimentar falando assim, eu vou fechar a boca. Não é assim que a gente faz? Por quê? Porque automaticamente a gente pensa em restrição calórica. Então, eu preciso diminuir aquilo que está dentro da minha rotina quando eu quero emagrecimento. Só que o emagrecimento, ele não acontece só em cima disso, né? Ele é um conjunto de vários fatores. Ele não é um conjunto só de restrição calórica. Fazer restrição calórica faz com que eu tenha emagrecimento? Com certeza, sim. E é um dos pontos principais quando a gente pensa em emagrecimento. Só que existem outras coisas envolvidas, né? Que aí eu me encontrei muito dentro de uma alimentação low carb, me encontrei muito dentro dessa restrição, entre aspas, ou diminuição de carboidrato, em vez de fazer restrição só calórica, justamente porque eu vi resultados em muitos pacientes, em muitos protocolos, né, de pacientes que eu fazia aqui no consultório, lá no consultório. E o que eu acho legal disso tudo? Quando a gente pensa em fazer restrição calórica, lá atrás a gente pensava em diminuição
de calorias, e quando a gente pensava em diminuição de calorias, automaticamente a gente pensava na diminuição daquilo que é mais calórico. Se a gente for parar para pensar hoje, carboidrato, proteína e gordura ela é muito mais calórica do que carboidrato e proteína. Para cada molécula de carboidrato e proteína, eu tenho 4 calorias. Então, eu tenho 1 grama aqui, né? 1 grama de carboidrato, eu tenho 4 calorias. Para gordura, eu tenho 9. Então, automaticamente, o que se pensava que fazer restrição de gordura era o ideal. Então, o que aconteceu? Vocês lembram, né, de um tempo atrás que a gente encontrava no supermercado, até hoje a gente encontra muito disso, né? Mas a gente fazia muito restrição de gorduras, então por isso que começou a surgir os alimentos diet, zero gordura. Por quê? Porque se pensava que a única forma de fazer o emagrecimento era fazendo restrição calórica, então eu restringindo, né, diminuindo o consumo dessa gordura, principalmente dos alimentos naturais, seria a melhor forma. E na verdade, não é só a única forma. Não que não seja, né? A gente consegue o emagrecimento fazendo isso, né? A gente consegue sim o emagrecimento com a diminuição de calorias, mas ela não é a única possibilidade. A gente consegue, dentro de uma alimentação, de fazer restrição calórica, né, de fazer uma dieta, a ideia de você diminuir calorias é muito legal, porém ela é insustentável. Então, fazer restrição calórica, por algum momento, né, por algum período ali, a gente até consegue fazer. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já tentaram fazer dieta, já conseguiram, mas quando a gente restringe muito essa alimentação, ela acaba sendo por um período muito pequeno, né? Então, a gente fica ali, né, um período, 15 dias, 10 dias, só que daí a gente fica sem sustentar isso. Principalmente porque quando a gente pensa em fazer restrição calórica e a gente diminui muito da gordura da nossa alimentação, a alimentação fica sem graça, né? Ela fica sem gosto, ela fica sem graça. Então, assim, a gordura, ela traz muito sabor para a alimentação. Então, quando a gente pensa na restrição de gorduras, fica aquela alimentação muito sem graça. Então, você vai comer aquele arroz ou aquele feijão com pouca gordura, você vai comer alimentos menos gordurosos, você vai restringir alguns alimentos que têm mais gordura, então as carnes menos gordurosas entrariam nessa rotina, o que consequentemente acaba sendo menos saborosa, né? Quando a gente pensa numa alimentação com controle de carboidrato, né, que é a famosa low carb, quando a gente pensa na restrição ou na diminuição de carboidratos, automaticamente a gente insere uma alimentação um pouquinho mais rica em gordura e proteína, né? Não significa que você vai comer hiperproteico ou hiperlipídico, não, você vai comer naturalmente mais gorduroso. Então, o que acaba acontecendo? A grande vantagem e o grande pulo do gato, né? E quando a gente pensa em dieta, a minha opinião, tá? Eu falo que assim, não existe dieta específica, qual que é a melhor dieta para se fazer? Não sei, né? Cada um de vocês que tá aqui agora, né? Que a gente vem conversando já desde segunda-feira, cada um de vocês com certeza tem uma rotina, tem aquilo que já tentou fazer e que se adaptou melhor do que outras estratégias, enfim. Então eu falo que é muito individualizado. Mas o que me simpatiza muito na low carb, na restrição de carboidratos, é que a gente tem uma restrição de carboidratos e automaticamente, naturalmente, você tem o consumo de proteína e gordura, o que torna essa alimentação saborosa, o que torna essa alimentação prazerosa. E um grande lance, né, assim, um grande ponto da alimentação low carb é que quando a gente faz restrição ou diminuição de carboidrato, não é tirar da vida, tá? A gente não precisa retirar 100% esse carboidrato, não precisa comer 0 carboidratos. Muito pelo contrário, você vai fazer a restrição daquilo que não é necessário. Então, açúcar, farinha, enfim. E aí você entra com uma alimentação mais baixa em carboidratos, permitindo com que você coma naturalmente gordura e proteína, eu tenho mais saciedade. Por quê? Porque toda vez que eu como menos carboidrato, toda vez que a gente come carboidrato, basicamente, toda vez que a gente come carboidrato, a gente tem a sinalização da insulina. Por quê? Porque eu tenho presença de glicose no meu sangue e eu preciso da insulina para carregar esse carboidrato. Quando eu tenho menos presença de carboidratos, eu tenho menos presença dessa insulina ali circulante. Essa presença menor dessa insulina circulante promove mais saciedade.
E quando eu tenho, né, não só esse ponto nessa relação da insulina com o carboidrato, quando eu tenho também uma relação de consumo um pouquinho maior de gordura e proteína, não exageradamente, tá? Não em grandes quantidades, tô falando só nessa proporção de quando você baixa um pouco o carboidrato, automaticamente a distribuição de proteína e gordura ela fica maior, eu promovo muito mais saciedade. Eu sempre uso um exemplo no consultório que eu falo para os meus pacientes o seguinte: quando a gente come um prato de macarrão no domingo, vocês já vivenciaram isso com certeza, vocês vão se familiarizar. Quando a gente come um prato de macarrão no domingo, muitas vezes a gente se sente satisfeito, né? Comeu aquele prato, tá super satisfeito, saiu da mesa, dá 1h30 depois, 2 horas, você já tá com fome de novo. Por que isso? Porque eu tenho essa relação com a insulina, eu tenho essa insulina, né, esse carboidrato caindo na minha corrente sanguínea, eu metabolizo ele muito rápido, porque ele é nossa principal fonte de energia, né, ele serve como principal fonte de energia, e a insulina vem ali para fazer o papel de estocar isso como fonte de energia para o nosso corpo. Já quando eu como proteína, que aí no caso, vamos usar o exemplo do churrasco, quando a gente come um churrasco, e não precisa ser só a proteína, né, não precisa ser só a carne com a gordura, mas naturalmente já é uma carne um pouquinho mais gorda, né, é naturalmente uma carne um pouquinho mais... vai ter ali uma gordura inserida, uma carne vermelha que seja, ela já vai ter um pouquinho mais de gordura. Eu promovo um pouquinho mais de saciedade. Então você pode perceber que muitas vezes quando você come não precisa ser muita coisa, né? Eu comi um churrasco hoje no almoço também. Mas não precisa ser muita coisa. É você comer um prato que vai ter, de repente, ali um vinagrete, uma salada, algum tipo de carboidrato junto, mas eu tenho a presença de gordura e de proteína, eu vou gerar saciedade. Muitas vezes, a gente passa horas sem comer e vai lembrar de comer à noite. Não é assim? Então, o que acontece? A digestão dessa proteína e dessa gordura... eu tenho menos, eu demoro um pouquinho mais para que ela aconteça, né? Ela demora um pouquinho mais para ser digerida, né? Essa proteína e essa gordura, e eu vou ter saciedade por mais tempo. Quando a gente pensa nisso, voltando lá no nosso assunto principal, que é fazer déficit calórico, por que eu me simpatizo muito com low carb? Porque eu gosto muito dela, porque que eu uso como uma das principais estratégias para o emagrecimento. Não é a única, tá, gente? De novo, não é a única dieta, não é a melhor dieta. Mas o porquê que eu me simpatizo com ela? Porque ela tem uma pegada também comportamental. Porque quando a gente pensa assim, eu preciso fazer uma restrição calórica porque eu preciso emagrecer, eu tenho a relação de diminuição de calorias. Só que se essa dieta ela é uma dieta só de restrição calórica e ela não é tão saborosa, tão gostosa, eu desisto fácil. Eu paro fácil de fazer. Principalmente se eu estiver passando fome. Não é assim? Quem já tentou fazer isso? Me manda uma mensagem aqui. Quando a gente vai fazer aquelas dietas que você tem que fazer restrição calórica demais, você acaba ficando com fome. Então você não tem saciedade por muito tempo, você acaba ficando com fome e você acaba comendo várias vezes ao dia. E muitas vezes acaba sendo insustentável. Quando você come, a Má falou que já. Quando você come uma alimentação com um pouquinho mais de gordura e a gordura natural dos alimentos, um pouquinho mais de proteína, e eu diminuo essa quantidade, né, essa concentração de carboidrato da dieta, eu promovo saciedade. E aí, automaticamente, o que acaba acontecendo? Eu tenho saciedade por mais tempo, né? Aí, todo mundo falando que já, não é verdade? É assim, a gente tem saciedade por mais tempo. E eu tendo saciedade por mais tempo, eu vou comer menos durante o dia e aí automaticamente eu tenho a restrição calórica. Então você entende que assim, eu não preciso usar, de novo, né, pro emagrecimento, eu não tenho uma única estratégia. Eu não preciso fazer só restrição calórica. Eu posso usar de outros mecanismos para que eu possa ter o emagrecimento também, né? Dieta do ovo, olha lá. São dietas que acabam sendo muito restritivas e a gente não consegue aderir por muito tempo. Então, quando a gente consegue manter essa rotina de comer um pouquinho mais de proteína, um pouquinho mais de gordura, menos concentração de carboidrato, eu tenho mais saciedade, eu prolongo esse intervalo entre uma refeição e outra, e aí eu tenho mais saciedade e automaticamente a restrição acontece nesse período, né? Então assim, é muito melhor você ficar numa alimentação nesse sentido, onde você vai promover essa questão até coloquei aqui, dessa questão comportamental, porque é muito comportamental. Se a gente tá numa dieta que ela é muito restritiva de calorias
e você não consegue manter ela por muito tempo, você não quer fazer aquilo ali. Não é assim? A gente não quer manter aquilo ali, então você acaba não conseguindo manter por muito tempo. Agora, quando você adequa essa alimentação, isso também é muito individualizado. A Ju também comentando. Quando a gente tem essas dietas muito malucas, que a gente acaba não conseguindo fazer essa alimentação por muito tempo, por uma questão calórica, a gente não sustenta ela. E aí eu falo que assim, ó, na alimentação, pensando em mecanismos, fazer restrição calórica é uma boa opção? Fazer o déficit calórico, né, consumir menos do que a gente gasta é uma boa opção? Sim, sempre vai ser. Sempre vai ser. Quando a gente pensa em mecanismos, sim, vai ser sempre uma boa opção. Inclusive, quando você pensa em emagrecimento, é uma das alternativas. É um dos fatores que tem que entrar no processo de emagrecimento. Mas ele é um dos únicos fatores que a gente tem que levar em consideração? Não. Por quê? Porque é muito da questão comportamental. Então, se eu não tenho um comportamento, eu falei no começo, né? Qual que é a melhor dieta que existe? Aquela que você faz. Então, para você se manter fazendo uma dieta com uma restrição calórica muito grande, onde você não consegue se manter nela, talvez ela não seja uma boa opção. Então, qual que é a ideia disso tudo? A ideia é que a gente consiga manter um ritmo de alimentação, porque sim, quando a gente pensa em... Tem um negocinho voando aqui. Quando a gente pensa em diminuição de gordura corporal, né? Em quebra dessa gordura corporal para que aconteça o emagrecimento, eu preciso também pensar em outros fatores a não ser só a questão calórica. E por isso que eu usei o exemplo aqui da insulina. Porque quando a gente come menos carboidrato, a gente estimula menos a insulina. Quando a gente tem a insulina presente por muito tempo na nossa corrente sanguínea, ela por si só gera mais fome. Então, assim, é interessante que a gente consegue controlar essa saciedade a partir do momento que a gente estimula também menos essa insulina, né? Então, são mecanismos que valem a pena, sim, ser levado em consideração, que a gente tem que levar em consideração, com certeza, quando a gente pensa em emagrecimento. A Ju... Exatamente, a fazer a restrição, a Ju escreveu aqui, né, que quando a gente faz a restrição ou quando a gente proíbe algum alimento, a primeira coisa que a gente vai querer fazer é comer ele. Exatamente. É a mesma coisa que acontece com qualquer outra coisa na nossa vida. Quando a gente restringe por muito tempo, quando a gente deixa de fazer aquilo por muito tempo, a gente acaba, na hora que pode ali, a gente acaba consumindo em grande quantidade. Então eu não acho válido fazer isso, né? Não acho que vale a pena fazer isso. Fazer restrição de calorias torna a dieta muito... Só isso, né? Levando só isso em consideração, torna essa dieta muito chata de ser feita, muito ruim de ser feita. E aí, por isso que eu falo da questão do comportamental, né? Da relação com a alimentação. Do quanto essa alimentação, de repente, tendo ali um pouco mais de gordura natural desses alimentos, vai trazer um pouquinho mais de prazer para essa alimentação. Então, eu até brinco com os meus pacientes, eu falo assim, ao invés de fazer aquele brócolis ou aquele abobrinha, enfim, os seus legumes ali do dia a dia, ao invés de fazer aquela coisa ali sem graça, no vapor, porque você está restringindo calorias vindo da gordura, por exemplo, por que não fazer uma restrição de carboidratos, né? É óbvio que não tirar esse carboidrato da vida, mas por que não diminuir a concentração desse carboidrato da dieta e promover saciedade com essa gordura, mesmo ela tendo calorias? Eu posso ter isso, né? Não significa que você pode comer à vontade, né? Um dos grandes erros dentro da alimentação low carb é quando a gente pensa todo carbo é gostoso, mas é mesmo, infelizmente. Mas tem gordura boa também, não tem? Eu adoro abacate, coco, azeite, manteiga, acho delicioso. Mas tudo é uma questão de hábito. Ai, deu até água na boca, que coisa. Mas o que acontece? Quando a gente tem uma alimentação mais saborosa, mais prazerosa, a gente quer se manter nela por mais tempo. Então essa é a grande vantagem. Então quando a gente fala em restringir, só por restringir,
muitas vezes a gente não consegue manter por muito tempo. Então o envolvimento dessa questão do carboidrato, de diminuição de carboidrato, de trazer um pouquinho mais de gordura para a alimentação, de trazer um pouquinho mais de proteína para a alimentação, é justamente para trazer esse prazer em se alimentar. Porque senão a gente fica preso àquela dieta de fazer só restrição calórica, de fazer só restrição de calorias, aí você fica naquela dieta de 500, 600. Hoje em dia já nem tanto, né? Hoje em dia eu não vejo mais isso, mas antigamente eu via muito isso. Inclusive na faculdade a gente fazia isso, de fazer só restrição calórica e trabalhar em cima de restrição calórica, de ficar calculando calorias para o paciente e assim, será que é simplesmente o único caminho que a gente tem? Hoje eu vejo que não, né? Não é o único caminho que a gente tem para fazer o emagrecimento, muito pelo contrário, o emagrecimento envolve N fatores, né? Então, assim, acho que o grande caminho é você identificar aquilo que você consegue fazer, aquilo que realmente você consegue colocar em prática todos os dias. Porque se a gente fica preso a não a fazer dietas, igual eu falei ontem, né? Da gente fazer dieta só em momentos que a gente tá bem e na rotina, e quando não tá, que come alguma coisa errada, para de fazer, chuta o pau da barraca, né? E aí, na verdade, assim, ó, quem se beneficia muito, antes até mais ainda do que o emagrecimento, quem se beneficia muito com essa restrição de carboidratos são pessoas que que têm algum problema de saúde. Então, assim, quando a gente pensa nessa estratégia que eu tô falando aqui pra vocês, de melhorar esse consumo melhorar o consumo de proteína e gordura da alimentação e tudo mais, quando a gente pensa em pessoas saudáveis, em pessoas que estão dentro de uma rotina saudável, que não tem problema nenhum de saúde, mas pessoas que se beneficiam muito com essa questão de diminuição de carboidrato da dieta, são pessoas que têm, de repente, uma hipercolesterolemia, que é o colesterol alto, uma pressão alta, um diabetes, uma resistência à insulina, algum problema relacionado, inclusive, a SOP, né, que é a síndrome do ovário policístico. Então, assim, são estratégias que precisam ser direcionadas para quem precisa, né, para uma questão de tratamento, muitas vezes. Mas, quando a gente fala sobre emagrecimento, eu posso levar em consideração que a low carb pode ser uma boa estratégia. Ela não serve para todo mundo, da mesma forma que qualquer outra dieta não serve para todo mundo. Mas eu acredito muito nessa estratégia de você unir as duas coisas, né? Como eu falei desde o começo, eu acredito muito nessa relação com a alimentação. Eu acredito muito numa estratégia que você une comer menos carboidrato, estimular menos a insulina para que eu tenha menos, né? Se de repente eu tenho lá um histórico de diabetes, de obesidade na minha família, que é interessante a gente fazer prevenção também. Então, comer menos carboidratos dentro dessa rotina, eu faço uma prevenção. Eu tenho aí uma relação muito grande com o menor estoque de gordura corporal. Enfim, a gente tem vários motivos para a diminuição desse carboidrato, por isso que eu bato tanto nessa tecla. E eu acho tão importante a gente fazer isso, né? Acho muito importante a gente ter esse hábito na nossa rotina. Além do que, comer comida gostosa, saborosa é muito gostoso. Então você tem tudo isso envolvido, né? Você tem uma alimentação saborosa, gostosa, prazerosa, que você consegue manter. E aí você consegue também dar esse intervalo maior entre uma refeição e outra, porque você tem saciedade, você não fica passando fome, né? Numa restrição calórica normal a gente fica passando fome. E você consegue ficar um período maior sem se alimentar e automaticamente, naturalmente, você vai fazer uma restrição calórica. E isso pra mim, assim, é uma das estratégias que eu mais prescrevo para os meus pacientes, que eu mais falo com eles sobre esse assunto, porque pensando em emagrecimento, pensando em saúde, eu acredito muito, certo? Acho que eu falei tudo que eu tinha que falar aqui. Eu queria abrir para vocês, para a gente conversar um pouquinho, tirar alguma dúvida relacionada a esse assunto. Uma outra coisa que me veio à cabeça é que quando a gente faz restrição calórica por muito tempo, existe aquela questão do merecimento de ter um dia do lixo, né? Vocês já devem ter visto isso por muitas vezes. E
E o que que acontece? Muitas vezes a pessoa fica nisso, né? Ela fica naquela restrição calórica por muito tempo, vive durante aquilo ali e ela sente a necessidade de ter esse dia do lixo. E esse dia do lixo acaba atrapalhando todo o resultado. Mas por que que ela quer esse dia do lixo? Por que que ela sente necessidade desse dia do lixo? Justamente porque ela tá numa restrição muito grande, porque ela tá numa alimentação em que não é prazerosa. Para algumas estratégias, né, para alguns objetivos, de repente, isso pode acontecer, né? Eu já peguei pacientes no consultório que... Deixa eu só tomar uma aguinha que eu fico falando. Já peguei pacientes no consultório que tinham metas, assim, né? Então, Dani, eu preciso emagrecer para esses 30 dias aqui porque eu tenho que competir, porque eu tenho que fazer alguma estratégia no meu esporte, enfim, já atendi muito isso. E aí, a gente trabalha a restrição calórica com certeza e mais alguma estratégia paralela, né? Para aquele objetivo dele, individualizado e tudo mais. Mas quando a gente pensa numa pessoa comum, né? Uma pessoa como nós, que temos aí uma atividade física regular, mas que não temos, de repente, nenhum problema de saúde, nenhuma doença crônica e enfim, eu acho super viável a gente levar em consideração que pra gente se manter dentro de uma dieta, ela tem que ser gostosa, ela tem que ser prazerosa. E aí, acho que o caminho mais fácil para isso, né, pra você ter o emagrecimento em consequência dessa alimentação, é você gostar daquilo que você faz. Certo? Exatamente, Omar. É exatamente isso que acontece. Quando a gente faz a dieta muito restritiva, né, por algum período, na hora que você volta pra rotina, você volta a fazer tudo errado de novo, volta pra vida tudo de novo. E por quê? Porque aquele momento de fazer dieta é muito ruim, é muito... não tem prazer em fazer aquilo ali. Você passa fome, você come comida sem gosto, não é? Então, assim, fazer o déficit calórico, fazer restrição calórica é uma das estratégias, mas não precisa ser a única, né? A gente pode também unir ela com essas outras estratégias que eu falei aqui hoje sobre a diminuição de insulina, de glicemia e tudo mais, mas existem inúmeras outras estratégias que a gente pode utilizar sem problema nenhum, tá? Certo, gente? Tô vendo um monte de carinha entrar aqui. Tirei essa dúvida de vocês. Ficou alguma dúvida? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, aproveitem. E a gente pode também conversar, abrir uma caixinha ali. Sempre tenho aberto, né, umas caixinhas lá nos stories. Então vocês podem me perguntar lá também. Ou me pergunta pelo direct, que eu adoro conversar com vocês também pelo direct. Tá bom? Certo? Amanhã tem uma convidada que vai participar aqui junto comigo, que é a Pri. E a gente vai conversar um pouquinho sobre atividade física, sobre alimentação, sobre emagrecimento, sobre corrida, um pouquinho de tudo. Vai ser um bate-papo bem legal, tá? A Pri, inclusive, tava aqui. Não sei se ela tá aqui ainda. Mas a gente vai conversar amanhã, rapidinho assim também. Olha lá, Pri. Rapidinho, coisa de 20 minutos, meia hora. E aí a gente conversa e tira as dúvidas de vocês. Se vocês quiserem aproveitar, eu abri aquela caixinha na hora do almoço. Se vocês tiverem dúvidas com relação a emagrecimento, a atividade física, me mandem ou mandem pra Pri, que daí amanhã a gente conversa aqui, tá? Vai ser um bate-papo, a gente abre pra vocês perguntarem também, a gente vai respondendo junto, certo? Amanhã, então, às 6, pra quem chegou aqui agora, de repente caiu de paraquedas nessa live e falou o que ela tá falando, eu tô numa sequência de 30 dias de live, então se você não acompanhou, eu comecei na segunda-feira, dia 25. Se você não acompanhou as outras lives, você pode se cadastrar num link que tem ali na minha bio, pra você receber os outros e-mails, né, as outras lives, aliás, que eu gravei. São 5 lives, hoje nós estamos na 6ª live, vão ser 30 dias consecutivos, sábado, domingo, todos os dias. Não sei se tem feriado no meio do caminho, mas nós estamos aqui, tá bom? Isso, Easy. Ai, que bonitinho.
Academia fechada, a gente tem que se virar, né? E a Pri vai amanhã dar umas dicas aqui pra gente como que a gente faz pra treinar em casa. Tá bom? Ó, um beijo pra vocês. Aí, olha lá, a Pri falando que nós vamos conversar sobre isso. Um beijo pra vocês. Bom sábado. Aproveitem pra comer comidinha saudável, descansar. E amanhã a gente conversa mais um pouquinho. Tá bom? Gente, obrigada mais uma vez. Obrigada pela companhia. Um beijo, ó. Até amanhã. Tchau. Ui!